Semana que acaba, semana que começa. A semana que terminou foi uma semana marcada essencialmente pelas tensões geopolíticas, com os mercados ainda a olharem para os dados económicos dos non-farm payrolls nos Estados Unidos e a inflação na zona euro. Claro que as atenções tiveram e começaram logo no início da semana voltadas para o ataque norte-americano à Venezuela e a captura de Nicolás Maduro, que de alguma forma alertou os mercados, alertou o mundo em geral para uma nova ordem a nível mundial, iniciada já no princípio deste ano pelos Estados Unidos, isto quando foram sendo feitas por parte de Donald Trump algumas ameaças veladas e não tão veladas assim, tanto à Colômbia como a Cuba, como ainda algumas recomendações, digamos assim, ao México, com ainda algumas intenções viradas uma vez mais para o território da Groenlândia, pertencendo à Dinamarca. Ora, isto numa altura em que os mercados tinham bastante com que estar atentos, nomeadamente com os dados da inflação na Europa e mais ainda com os importantes dados do mercado de trabalho nos Estados Unidos da América, que voltavam a ser divulgados em tempo útil. Na Europa, os dados da inflação mostraram-se ligeiramente abaixo do esperado. Os preços a nível mensal subiram 0,2%, ligeiramente abaixo dos 0,3% esperados. A inflação caiu dos 2,1% para 2%, bem na meta do Banco Central Europeu, e a inflação subjacente registrou um ligeiro abrandamento dos 2,4% para os 2,3%. Já nos Estados Unidos começámos por ter uns dados das vagas de emprego, JOLTS, que se mostraram ligeiramente abaixo, caíram de 7,45 milhões para 7,15 milhões, isto antes dos tais non-farm payrolls no final da semana, em que mostraram um aumento do número de postos de trabalho em 56 mil, aliás em 50 mil, ligeiramente abaixo dos 56 mil do mês anterior, que foram revistos em baixa, isto quando o mercado esperava cerca de 60 a 65 mil, portanto ligeiramente abaixo do esperado. A taxa de desemprego também veio abaixo daquilo que esperava. O mercado esperava uma queda de 4,6 para 4,5, no entanto acabou em 4,4% e com o número do mês passado a ser revisto em baixo de 4,6 para 4,5%. Isto quando no ISM, por exemplo, os dados foram relativamente mistos, enquanto a atividade manufatureira que saiu ligeiramente abaixo, a atividade de serviços saiu bem acima e, no entanto, há uma coisa comum nas duas atividades, nos dois setores, tanto no manufatureiro como no de serviços, que foi os subíndices do emprego que, de facto, melhoraram em ambos os casos. Já isto acabou por levar, apesar de toda esta incerteza geopolítica, os mercados mostraram-se, digamos que, pouco interessados na parte geopolítica e mais interessados talvez na parte da resiliência económica mostrada. Isto acabou por dar com que os mercados na primeira semana completa de 2026 registassem fortes ganhos. Em todos os mercados se registaram novos máximos históricos. Aqui assim vemos o Nikkei, que ganhou no Japão 3,2%, ficando muito perto dos máximos históricos. Já o índice Topix no mesmo Japão registou novos máximos históricos. O Eurostoxx 50 na Europa subiu esta semana 2,5% e também fez novos máximos históricos, tal como o SP500, que subiu 1,6% e registou também novos máximos históricos, assim como o Dow Jones. Só o Nasdaq ficou ligeiramente abaixo desses máximos históricos. Por cá, por Portugal, o PSI também está a fazer máximos históricos. Esta semana ganhou 1,4%, uma vez mais aqui assim liderado ou suportado
pelos fortes ganhos da Galp, que fez esta semana 5,5%, e por outro lado o BCP, que caiu 2,5%. De notar que de facto o setor energético durante esta semana foi o que mais ganhou, devido aos ganhos gerais, de uma forma global, aos ganhos gerais nos setores energéticos por todas as geografias. O mercado cambial, de referir que de facto o dólar vem a recuperar das perdas registadas nos últimos dias, nas últimas semanas do ano 2025, e de facto o DXY nesta semana, que começou a semana abaixo dos 98, acabou em torno dos 99, tendo feito mesmo um máximo acima dos 99. Já, por outro lado, o euro-dólar acabou por cair de níveis em torno de 1,1750, ligeiramente abaixo disso, até aos 1,1620, tendo terminado aqui assim nestes mínimos, nestes recentes mínimos. O iene também foi uma das divisas que mais perdeu esta semana. Começou de alguma forma a negociar em torno dos níveis de fecho da semana passada. No entanto, notícias no final da semana de que Sanai Takahashi se será a preparar para eventualmente suspender a Câmara Baixa do Parlamento, acabou por pressionar mais o iene, com o dólar-iene a terminar a semana em torno aqui assim dos 158 ienes por dólar. Em perdas também, curiosamente, esteve o franco suíço. Já por outro lado, em ganhos, acabou por estar a libra, que ganhou face ao euro, e teve uma perda relativa face ao dólar, mais à custa dos fortes ganhos que o dólar teve durante esta semana. De outra forma, a destacar-se pela negativa, teve o dólar canadiano, que voltou a perder, isto pressionado pelas incertezas, pelos preços do petróleo em queda, e no final da semana por dados do mercado de trabalho abaixo do esperado. Já por outro lado, o real brasileiro destacou-se em forte alta, ganhou cerca de 1,7% face ao dólar e cerca de 1% face ao euro, isto com os dados da inflação a mostrarem-se ligeiramente abaixo dos anteriores, mas com o mercado de trabalho ainda bastante forte, isto a dar indicações de que o Banco do Brasil poderá continuar a manter a sua taxa Selic em torno dos 15%, o que continua a atrair, digamos, os investidores para um carry trade, já que os mercados acionistas continuam de alguma forma com uma volatilidade baixa e em ganhos. Isto proporciona de facto uma boa oportunidade em termos de carry trade para os investidores em geral, e o real vai beneficiando exatamente disso. No mercado de commodities tivemos em ganhos tanto o petróleo como o ouro. O petróleo foi uma semana de bastante volatilidade desta vez. Se no início da semana houve alguns receios de que pudesse haver um excesso de oferta por parte no mercado, na medida em que, digamos, o ataque norte-americano à Venezuela poderia criar, digamos, alguma fluidez desses mesmos, das reservas que existem na Venezuela, das maiores do mundo, a inundarem o mercado foi mais racional posteriormente, quando essas mesmas reservas demorarão anos a ser exploradas, e alguns bilhões de dólares para que em investimento para que isso suceda, o que acabou por levar de alguma forma os mercados a reagirem a favor do próprio dos preços do petróleo, levando o petróleo novamente a ganhos, com o Brent a terminar a semana acima dos 4% de valorização face ao início dessa mesma semana. Já o ouro, face destas todas as incertezas geopolíticas que se vão criando e que se continuam a criar, acabou por levar novamente o metal amarelo a ganhos, e esta semana foi mais uma semana de ganhos, em que terminou a semana a valorizar cerca de 13,5%.
A semana que vai começar é uma semana onde os mercados vão continuar a olhar para a situação geopolítica, geoestratégica no geral, que vamos ter desta vez uma agenda económica mais tranquila, mas com os mercados a olharem atentamente para os números da inflação nos Estados Unidos, e ainda uma semana onde vamos começar a ter a época de resultados do quarto trimestre de 2025. De facto, os mercados vão estar bastante atentos, provavelmente, ao que vai continuar a suceder no cenário geopolítico, com Donald Trump, que continua a ter intenções de tomar a Groenlândia por bem ou por mal, segundo palavras do próprio. E isto vai certamente continuar a levar os mercados a estarem bem atentos com essa situação. Por outro lado, no Irão, os protestos mantêm-se. Donald Trump anteriormente já tinha dito que poderá intervir caso o Irão carregue, passa a expressão, sobre a população que protesta de uma forma mais violenta, e portanto temos aqui assim a possibilidade de vermos alguma intervenção também novamente no Irão por parte dos Estados Unidos ou, quem sabe, mesmo por Israel. Por outro lado, vamos continuar a ver também até que ponto é que Donald Trump vai continuar a olhar para a Colômbia, que diz que vai se reunir com o presidente da Colômbia já esta semana que vamos começar, e ainda com o que vai continuar a suceder com a Venezuela. Por outro lado, em termos de agenda económica, o que vamos ter são os dados, essencialmente, são os dados da inflação nos Estados Unidos, em que o mercado está à espera que acabe por levar um pouco acima do anterior, com os preços a nível mensal a subirem cerca de 0,3%, com a inflação total a manter-se nos 2,7% e provavelmente a inflação subjacente a ser projetada numa subida de 2,6% para 2,7%. Por fim, vamos ter então o início de uma nova época de resultados, desta vez a época de resultados do quarto trimestre de 2025, que, como sempre, começa com os grandes bancos norte-americanos, e esta semana não vai ser exceção. Vamos ter os grandes bancos a apresentar as suas contas, como o JP Morgan Chase, o Wells Fargo, Citibank, Morgan Stanley, e portanto aqui assim em que o mercado vai ter mais alguns elementos que possam ver se vamos continuar com a euforia, digamos, bolsista que temos assistido nos últimos tempos. Bom, e por esta semana é tudo. Desejo a todos o resto de uma boa semana, bons negócios. Eu, para mim, estarei por cá daqui a uma semana para mais um Semana que Acaba, Semana que Começa. Até lá!